puderam fazer. Tira o pé do chão. O nosso programa está de volta. Deixa eu perguntar pra você, você tem tatuagem? Gostaria de fazer a remoção? Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu vou conversar com o Dr. Clodoaldo Oliveira, que é dermatologista e estará aqui nos nossos estúdios esclarecendo essas dúvidas. Hoje também tem artesanato, vale a pena você separar papel, caneta, para aprender. Daqui a pouquinho você vai anotar a lista de material, nosso passo a passo, e vai aprender a fazer essa linda peça de hoje. E agora a gente vai bater papo e vamos aprender sobre as lições para se destacar no mercado de trabalho. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Valdete Silva, que é consultora empresarial. Tudo bem, Valdete? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Igualmente, obrigada. E eu estou recebendo também, eu vou conversar com o Leonardo Justiliano, que é analista de negócios, é isso? Isso. Boa tarde, Leonardo. Prazer te receber aqui também, Tudo viu? bem, prazer. O Leonardo, ele vai ser um personagem, ele vai contar um pouco pra gente da história dele, das dificuldades que ele tem quando vai passar por uma entrevista e tal. Mas eu gostaria de começar perguntando a Valdete, quais são as principais dificuldades que as pessoas têm no dia a dia para conseguir um emprego? Tem algumas dificuldades que são em comum a todos? Diria que sim. Eu acho que a dificuldade maior, eu acredito que seja a preparação para essa busca. Uhum. As pessoas, elas têm que estar preparadas para buscar um emprego, uma atividade no mercado de trabalho. E essa preparação, com certeza, é a formação, a informação, a noção do que você quer exatamente, o objetivo. Isso é muito importante. Leonardo, quando você faz, por exemplo, uma entrevista de emprego, você fica muito nervoso? Quais são as dificuldades que você tem? As dificuldades são, acho que todos têm, né? Uhum. Aquele momento é o momento que você está ali muito nervoso, falando de você mesmo, e de uma certa forma você está tentando se vender para aquela pessoa que está te ouvindo. Uhum. Então acredito que a dificuldade é igual para todo mundo, estando bem formado ou não, tendo experiência ou não. A dificuldade existe, A dificuldade existe, é a mesma. Agora, Valdete, eu gostaria que você explicasse para nós. O nervosismo, ele faz parte. Quem está entrevistando já conta com uma margem do nervosismo da pessoa que ela está entrevistando ou não necessariamente? Com certeza, porque faz parte. Uhum. As pessoas estão sendo, querendo ou não, testadas, observadas durante uma entrevista. Então, isso geralmente já é considerado. Uhum. Agora, você já percebeu em algum momento, Leonardo, que você se atrapalhou na hora de falar sobre você mesmo por conta do nervosismo? Atrapalhou o teu conhecimento? Você poderia estar naquele cargo, mas se atrapalhou? Sim, isso já aconteceu. Houve uma vez que eu estava totalmente preparado para um cargo e na entrevista eu fui muito mal por nervosismo mesmo, né? Por não me preparar psicologicamente antes de ir na entrevista. Sabia que eu conhecia sobre o assunto, mas chegou na hora eu fiquei nervoso e me embaralhei todo. A preparação psicológica, qual que é a importância dela? Acho que é total, né? Essa preparação psicológica tem que ser assim, você tem que estar consciente daquilo que você vai falar, tem que ter assim uma segurança, porque a segurança sempre é melhor. Claro. Se você não tem segurança naquilo que você vai falar, o nervosismo ele toma conta de você. Então tem que se preparar para aquilo, tem que saber quais são as suas principais competências, quais as suas habilidades. Conhecer a empresa onde você está procurando o cargo é importante? Com certeza. Conhecer um pouco da empresa, o segmento de mercado, o ramo, os negócios, o básico pelo menos. Isso faz a diferença, porque já é uma preparação e te deixa um pouco mais tranquilo para aquela tarefa, aquela missão. Agora, eu queria que você contasse para nós como que você se prepara. Por exemplo, você ensaia na frente do espelho, daqui a pouco eu vou perguntar para a Valdete se é uma tática, mas você ensaia na frente do espelho, ensaia para alguém, vai repetindo para você mesmo, porque, por exemplo, existem perguntas que a gente sabe que vão existir. Por exemplo, um ponto positivo, um ponto negativo, o que você mais gosta de fazer, essas perguntas que provavelmente vão haver na entrevista. Você fica se respondendo, você faz isso? Sim, isso você tem que fazer. E não só isso, na verdade, né? Mas acho que essa preparação, seja na frente do espelho ou com alguém te ajudando, vai te deixar um pouco mais calmo, claro. Mas eu acho que o fato de conhecer a empresa que você está indo fazer a entrevista vai te ajudar muito mais do que isso. O conhecimento, você tem que ter um conhecimento para aquela vaga e também, além disso, tem que se preparar psicologicamente, né? Ensaiar na frente do espelho ajuda? Ajuda. Quais são as formas, assim, como eu posso me preparar para uma entrevista? É... Além daquele conhecimento que a gente já falou da empresa e tudo mais. Uhum.
Bom, primeiro que você tem que... Pode ensaiar na frente do espelho ou com algum amigo, ou pedir uma orientação para alguém, um coach, né? Alguém que possa ali ser o seu mentor nesse momento é importante. E ter claro, se autoconhecer. Acho que o autoconhecimento é importante nesse momento, porque seja qual pergunta vier, mesmo que não sejam aquelas que mais ou menos nós esperamos... Porque podem vir umas perguntas inesperadas. Sim, com né? certeza. E acho que as empresas e os profissionais dessa área, eles estão fugindo um pouco dessas perguntas que são meio que rotineiras, de praxe. Porque aí você consegue realmente ver como que a pessoa se sai numa situação diferente, num momento de pressão como aquele. Então, acho que pedir orientação, conversar um pouco com pessoas com mais experiência, isso tudo ajuda. A linguagem corporal, ela é muito utilizada por quem está entrevistando? Sim, faz parte. E tem, por exemplo, um lugar certo. Você fica em dúvida do quê? Você fica em dúvida aonde você vai colocar a mão? Você fica em dúvida se olha no olho ou não do entrevistador? Isso já aconteceu contigo? Sim, com certeza. O que você faz? Como você age? Eu tento agir o mais naturalmente possível, né? E tentar estabelecer um rapport, que chama, né? Você ter uma empatia com a pessoa que está te entrevistando. Eu acho que isso vai te ajudar bastante. Aí você... através dos movimentos dessa pessoa que está te entrevistando, você também sabe quais são os movimentos que você pode fazer. Foi uma tática dele, né? Uma Observar estratégia. a pessoa que está entrevistando, né? É uma estratégia. É importante a observação. Saber ouvir, é muito importante saber ouvir. E essa coisa de onde ponho a mão, como é que eu sento. Você tem que estar naturalmente colocado e se sentir à vontade e saber respirar. Porque às vezes você se sente de uma forma X ou Y e nem respirar você consegue. Se você não respirar, você não consegue verbalizar adequadamente. Então, acho que assim, o mais importante é você estar centrado, treinado, com certeza, né? Pensar naquilo que você tem de competência, de habilidade para estar passando para o seu entrevistador. Isso é muito importante. Agora eu vou te perguntar um pouco a respeito das roupas. No caso do homem, acaba se tornando, eu acredito, um pouco mais fácil, porque o homem ele coloca uma camisa e uma calça social ou até uma calça jeans, dependendo da vaga, um sapato e pronto. Agora a mulher tem aquela dúvida, posso usar brinco ou não posso usar brinco? Meu esmalte pode estar vermelho, maquiagem ou não maquiagem? Isso pode atrapalhar? Você acredita que isso conta na hora de conseguir a vaga? Sim, com certeza, porque é como você disse, homem não tem tanta margem para erro, mas mulher com certeza, porque são muitos acessórios, muitos detalhes. Nós nunca vamos pecar se nós não exagerarmos. Nada de exageros, coisas assim mais práticas, mais do dia a dia. Pode usar perfume, pode usar acessórios, mas nada muito exagerado. Porque o exagero realmente tira o foco da entrevista. De repente o entrevistador vai ficar mais focado no seu brinco ou na maquiagem do que propriamente no conteúdo da sua verbalização. Então exageros realmente... A mulher tem que estar de salto alto, porque agora as mulheres elas têm a oportunidade de usar, por exemplo, sapatilhas e tudo mais. Só que eu conheço muitas mulheres que se sentem mais seguras no salto. O salto alto é uma boa opção ou não? Depende da pessoa. Eu acho que tem que ser no perfil pessoal. O salto deixa a mulher mais elegante, evidentemente, dependendo da roupa. Se você vai para uma entrevista, normalmente pede-se para usar uma coisa mais formal, menos, né? Então, assim, sandália, pés de fora, não é tão aconselhável. Mas o importante é que a pessoa esteja do jeito que ela se sente mais à vontade. Isso é importante. Agora, eu queria perguntar ao Leonardo. Leonardo, você já fez algo em uma entrevista que na hora que você falou, ou da forma como você se comportou, você sentiu, agora eu perdi ponto? Isso já aconteceu com você? Já. Existem erros que você vai tentando corrigir e percebe que continua errando? Cita pra gente o quê? Sim. Acho que quando você está nervoso, você não consegue se manifestar, não consegue falar direito, não se expressa da maneira como você se preparou, às vezes, para se expressar. Acho que o maior erro que eu cometi, que eu perdi uma vaga, foi na hora de explicar um assunto que eu conhecia muito bem, e na hora eu gaguejei, eu fiquei nervoso, eu comecei a suar, e realmente eu senti que ali eu tinha perdido a vaga.
Agora, Tentei arrumar, mas não deu. Preparado para falar o assunto, você estava? Eu estava, mas... Você acha que faltou o quê, então? Preparação psicológica nesse momento? Foi isso? Eu acho que foi isso, porque algumas perguntas, eu não tinha me preparado para algumas perguntas que poderiam acontecer no improviso. Por exemplo, você tem que contar com o improviso do entrevistador o tempo todo, né? Porque você não consegue saber o que ele vai perguntar para você. Então você tem que se preparar de todas as maneiras. Aí veio uma pergunta que eu não esperava e eu acabei ficando muito nervoso e me enrolei todo. Agora, queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso talvez seja até comum, né? Às vezes a gente domina um assunto e na hora da entrevista tá tão nervoso que enrola tudo. É necessário, de repente, procurar uma ajuda, um trabalho de coaching para aprender a controlar o nervosismo? É importante, principalmente se a pessoa já tem conhecimento que isso pode acontecer, que é mais perfil, que de repente não tem tanta segurança, que pode ficar bastante ansioso. Sempre a orientação, a ajuda de um profissional especializado sempre é bom. O que as empresas procuram hoje, Valdete? Olha, o funcional, ele continua servindo ou as empresas elas querem mais, além da pessoa saber operar aquela função? Mais. Na verdade, as empresas hoje elas buscam e esperam encontrar pessoas mais engajadas, mais preparadas, mais bem formadas. Aquele funcionário que tem a ver com aquela coisa anterior, mais, né, no passado, que era aquela pessoa que fazia aquilo, que tinha aquele cargo pela vida fora, isso não existe mais. As demandas são outras, as necessidades são outras, então o mercado busca alguém que possa se atualizar, estar melhor preparado para as demandas e para as mudanças. Então, um profissional bem formado, informado e atualizado é importantíssimo. Já fez dinâmica de grupo, já? Já. Como você se saiu nas dinâmicas? Olha, a dinâmica... É mais fácil ou mais difícil, na sua opinião? Eu acho que é mais difícil. Por quê? Porque você tem que interagir ali com uma situação que vão te colocar no momento, você não sabe qual que é, e com pessoas que você também não conhece. Então, eu acho que é um pouco mais difícil. Agora, esses dias até a minha irmã foi fazer uma entrevista de emprego, ela tá fazendo publicidade. E daí ela perguntou assim, se chama dinâmica de grupo, o que eu faço? Porque a minha irmã ela é muito de tomar a frente de tudo, nos trabalhos da escola e tal. Falei pra ela, olha, você tem que buscar um meio termo, porque eu já entrevistei pessoas para estágio. E aquela pessoa que de repente quer se mostrar demais também não é o perfil que a gente procura. Mas aquela que aceita tudo que o outro fala também numa dinâmica de grupo também não é o que procura. Como se comportar da maneira correta numa dinâmica então, Valdete? Não tem receita de bolo. Não dá pra falar, haja assim que tá feito, né? Não, mesmo porque depende do cargo. É completamente diferente dependendo da profissão. Dos pré-requisitos, do perfil que a empresa está buscando naquele momento. Então, assim, não tem muito essa coisa quadradinha. Por isso que eu digo, a pessoa se autoconhecendo, tendo, assim, consciência das suas competências, do seu perfil, na dinâmica nada mais é do que o dia a dia de uma empresa, dia a dia de uma atividade, de uma função. Então tem que realmente estar atento, saber ouvir e participar na medida do possível, mas sem exageros também, ou sem ficar totalmente passivo. Tem que procurar agir conforme o seu perfil, o seu jeito de ser. Porque as pessoas que estão avaliando, que estão também aplicando aquela dinâmica ou aquela entrevista, são pessoas preparadas. Justamente para testar como você se sai na situação, né? Para entender o que está acontecendo, para avaliar, analisar cada comportamento. Então, não adianta forçar a situação. Eu não vou perguntar para o Leonardo porque eu acho isso muito antiético. Não vou perguntar se você já mentiu numa entrevista, mas eu vou perguntar a Valdete. Mentir numa entrevista sempre dá problema depois? Com certeza. Ainda mais se for contratado, vai dar problema, não? Com certeza. Como nós costumamos dizer, não minta, não minta. Seja verdadeiro. Por quê? Não adianta mentir. Depois você entra na empresa, vai ser assim, 2 problemas, né? Você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo e a empresa com certeza desqualifica quem não age com a verdade, com ética, com uma conduta adequada. E alguns entrevistadores já conseguem, até por conta da linguagem corporal, de todo o preparo que eles têm, perceber quando alguém está mentindo, né? Com certeza. Muitas vezes isso acontece, Sim. não? Mesmo porque você faz uma pergunta e a pessoa dá uma resposta, depois você faz a mesma pergunta de uma outra forma,
E ela dá uma resposta diferente. Diferente. É, então, ó, preste atenção na hora que você for fazer a sua entrevista de emprego, não minta, não faça isso. E, por exemplo, quando a gente fala daquela pergunta, que muitas vezes ainda acontece, que são os pontos positivos e os pontos negativos. A pessoa nos pontos negativos, ela fala, eu sou perfeccionista, eu gosto muito de ajudar os outros e acabo tendo problemas com isso, e eu sou extremamente organizada. Ela só dá ponto negativo que seja bom.